Se você ainda não entendeu o que está rolando nessas últimas semanas nos noticiários com relação a Israel e a Palestina, fique aqui que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Meu nome é Victor Porto, eu sou professor da Escola Convergência e eu quero falar com você um pouquinho sobre os recentes acontecimentos. Mas para isso nós vamos precisar voltar no dia 7 de outubro de 2023. Nessa data, o grupo terrorista Hamas realizou um ataque surpresa contra Israel, considerado um dos mais letais da história do país. Essa ofensiva do Hamas contra Israel começou logo nas primeiras horas da manhã, durante um feriado judaico, quando milhares de foguetes foram disparados da faixa de Gaza em direção às cidades israelenses. Enquanto esses foguetes atingiam diversas localidades, militares do grupo terrorista Hamas, eles romperam as barreiras de segurança que separa Gaza de Israel, invadiram pequenas aldeias e comunidades no sul do país, essas comunidades que são chamadas kibbutz. Centenas de terroristas chegaram rapidamente em motocicletas, picapes. Algumas cenas nos impressionaram muito, que eles chegaram até de parapentes ali em Israel. E isso surpreendeu as forças de defesa de Israel. Eles atacaram cidades, eles atacaram bases militares, eles atacaram um festival de música, era um festival de música eletrônica que estava acontecendo ali ao ar livre, e eles assassinaram, sequestraram civis. Foi algo brutal, foi algo terrível. Hamas matou mais de 1.200 israelenses, entre civis e militares, incluindo mulheres, crianças, idosos. E além disso, naquele momento ali, eles sequestraram cerca de 250 civis, levando esses civis como reféns para a faixa de Gaza. Naquele mesmo dia, o governo israelense declarou estado de guerra e iniciou uma resposta militar massiva também contra o Hamas, bombardeando alvos ali em Gaza e lançando ao mesmo tempo uma ofensiva terrestre. Desde então, desde aquele momento, em 2023, em outubro, a guerra entre Israel e Hamas continua, com milhares de mortos de ambos os lados e um agravamento dessa crise humanitária que já se estende por longos anos na faixa de Gaza. Nessas últimas semanas, ocorreram alguns desenvolvimentos significativos relacionados especialmente a esses reféns israelenses que estavam debaixo do poder dos terroristas do Hamas. Alguns reféns foram liberados e, especificamente, uma notícia que agitou bastante os noticiários foi em 20 de fevereiro de 2025. O Hamas entregou os corpos de 4 reféns israelenses que foram mortos, incluindo os irmãos Ariel e Kfir Bibas, de 4 anos e 9 meses, respectivamente. Além do corpo do ativista da paz, Oded, de 83 anos. A reviravolta que deu durante essas últimas semanas foi que corpo entregue como sendo da mãe das crianças, Shiri Bibas, não correspondia à sua identidade. Tratava-se de uma mulher que não foi identificada. Esse incidente ele foi considerado uma grave violação do acordo de cessar-fogo por parte de Israel e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele condenou essa ação e prometeu medidas para garantir o retorno de Shiri e os demais reféns que ainda estão em cativeiro. O que nós precisamos entender aqui, talvez é a primeira coisa que nós precisamos falar sobre isso, nós devemos lamentar, nós devemos chorar por essa situação. São tantos civis, pessoas inocentes que estão sendo mortas nessa guerra, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que o ataque que aconteceu em 7 de outubro, ele é frequentemente comparado ao ataque de 11 de setembro que aconteceu nos Estados Unidos, devido à brutalidade e ao impacto desse ataque. Ele mudou completamente o cenário político e militar do Oriente Médio, provocando reações em todo o mundo e aumentando em muito as tensões naquela região. Desde o ataque de 7 de outubro, após esse massacre do Hamas em Israel, os casos de ataque contra judeus escalonaram, chegando a uma alta histórica. O antissemitismo, que é o ódio ao judeu, aumentou globalmente 235%, segundo o relatório anual disponibilizado pelo Ministério da Diáspora de Israel, juntamente com a Organização Sionista Mundial e a Agência Judaica. O maior aumento percentual de incidentes antissemitas se deu na França, onde a quantidade de casos é 1000% maior do que antes do início do conflito. Diversos outros países como Canadá, Austrália, Estados Unidos e Alemanha
tiveram também um aumento superior a 300%. O ministro da Diáspora de Israel confirmou que os últimos anos trouxeram a maior onda de antissemitismo desde o Holocausto. Segundo eles, judeus se sentem extremamente inseguros e correm risco de sofrerem agressões ou até mesmo serem mortos se falarem hebraico ou utilizarem símbolos relacionados a Israel em lugares públicos. Agora, há algumas questões importantes aqui. Israel comete inúmeros erros. Israel hoje não é uma nação temente a Deus, eles não são uma nação cristã, existem muitas coisas erradas que acontecem em Israel e não tem problema nenhum nós, como cristãos, fazermos críticas a Israel. Porém, nós precisamos tomar um cuidado muito grande de não fazer falsas equivalências ao que está acontecendo. Por exemplo, pessoas dizendo que este conflito é um conflito entre dois lados iguais. O ataque do Hamas em 7 de outubro não foi um conflito militar tradicional, mas foi um massacre deliberado de civis israelenses. Não foi um conflito entre dois exércitos com regras e muitas outras coisas. Mais de 1.200 pessoas foram brutalmente assassinadas, incluindo mulheres, crianças, idosos. Isso foi considerado o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Diferente de uma guerra onde há confronto entre exércitos com regras bem definidas, este ataque teve como alvo direto civis desarmados. Você pode pensar e talvez falar, mas Israel também mata civis. E, infelizmente, não existe nada de bom em uma guerra. Infelizmente, muitos civis na Palestina também morrem. Mas enquanto Israel tenta minimizar as vítimas civis, o Hamas as usa como estratégia militar. O grupo esconde suas armas e as suas bases militares dentro de hospitais, dentro de escolas, áreas residenciais, o que torna quase impossível uma resposta militar sem consequências para os civis palestinos. O que nós precisamos entender aqui é a intenção importa. Israel busca evitar a morte de civis, enquanto o Hamas busca promover a morte de civis. O Hamas sequestrou cerca de 250 pessoas, incluindo bebês, crianças, mulheres, idosos, e os manteve como reféns em Gaza, e hoje isso já dura mais de 500 dias. Esses reféns estão sendo utilizados em troca de prisioneiros. Israel libertou presos palestinos, e a grande maioria deles eram terroristas que foram condenados ou suspeitos em ataques contra Israel. Essa troca reforça a tática do Hamas de usar civis israelenses como moeda de negociação. Os reféns do Hamas não são iguais aos prisioneiros palestinos em Israel. Os reféns israelenses eram civis inocentes sequestrados de suas casas ou do festival de música. Já muitos dos palestinos presos em Israel são terroristas condenados ou suspeitos de envolvimentos em ataque. Comparar essas duas situações cria uma falsa equivalência devastadora. Você pode também alegar o Hamas é diferente da Palestina. Com certeza, nós não devemos confundir as duas coisas. O Hamas é um grupo terrorista, a Palestina é um território com pessoas honestas ali dentro. E muitas pessoas afirmam que o Hamas, de fato, não representa todos os palestinos, o que é uma grande verdade. No entanto, o grupo governa a faixa de Gaza desde 2007 e mantém uma ideologia extremista que não reconhece Israel. As escolas, as mídias, os discursos em Gaza muitas vezes ensina o ódio aos judeus desde que os palestinos são crianças. Eles promovem essa narrativa de que Israel deve ser destruído. Muitas pesquisas indicam que uma parcela significativa dos palestinos aprova atentados terroristas contra Israel. Ignorar esse fator e tratar o Hamas como um grupo isolado da sociedade palestina distorce a realidade. Por exemplo, muitos de nós já ouvimos aquele slogan que é constantemente falado não só no Oriente, mas aqui também no Ocidente: From the river to the sea, Palestine will be free. Do rio ao mar, a Palestina será livre. Esse slogan, ele significa a destruição total de Israel. Esse rio se refere ao Rio Jordão e o mar ao mar Mediterrâneo, ou seja, toda a terra entre esses dois pontos, onde está o estado atual de Israel, seria libertada. O que é ser libertado? Eliminar o povo judeu daquele lugar. Esse lema não prega a paz ou a coexistência dos dois países, mas sim a aniquilação de Israel. Inclusive, por falar nessa partilha da terra, a história diz que já
houveram no mínimo 5 tentativas de partilha da terra entre árabes e israelenses. E nas 5 tentativas, os árabes e os palestinos rejeitaram as propostas. Em 1947, um plano da ONU, Israel aceitou a partilha, os árabes recusaram e iniciaram uma guerra. Em 1949, o acordo pós-guerra de independência, Israel propôs a paz, os árabes rejeitaram. Em 2000, algo mais recente, o Camp David, Israel ofereceu 97% da Cisjordânia, metade da cidade de Jerusalém, e Arafat, que era o governador ali da Cisjordânia, da Palestina na época, recusou e iniciou uma segunda intifada, essa guerra contra Israel. Em 2008, uma outra proposta também recusada pelos árabes, e mais recente, debaixo do governo do Trump, em 2020, um plano que previa um Estado palestino com investimentos bilionários também foi rejeitado. Israel sempre quis negociar, mas a liderança palestina optou pela violência e recusou qualquer tipo de acordo. Quero trazer aqui à sua memória algo. A Segunda Guerra Mundial, ela evidenciou a falta de preparo da igreja na Europa para enfrentar a perseguição aos judeus. Em grande parte, isso aconteceu por causa de uma compreensão teológica equivocada. Isso impediu a igreja da época de se posicionar contra o que hoje é amplamente reconhecido como uma das maiores manifestações do mal na história da humanidade, que foi o Holocausto. E de maneira muito semelhante, o mundo ocidental ainda não está preparado para as crescentes tensões envolvendo Israel. Por isso, a igreja, o povo de Deus, deve se antecipar a esse desafio, construindo uma base teológica firme sobre o futuro de Israel e do povo judeu. As controvérsias em torno de Israel, no final das contas, é uma disputa não só sobre território, mas é uma disputa que tem relação com o Deus que faz alianças. Isso explica por que esse tema desperta reações tão peculiares. A normalização do ódio aos judeus na cultura contemporânea acontece de várias maneiras e muitas vezes de forma sutil, mas com impactos profundos. Esse fenômeno ele pode ser observado tanto no entretenimento quanto na política, nas redes sociais. Um exemplo muito claro disso é a aliança improvável entre ideologias opostas. Nações ocidentais que estão constantemente promovendo um pluralismo de ideia, o secularismo, entram em conflito com a visão conservadora do Hamas em quase tudo, exceto em um ponto comum. Ambas veem Israel como um problema e com um inimigo que precisa ser destruído. É comum nós vermos, por exemplo, pessoas que estão ligadas e apoiam a agenda progressista, a agenda LGBT, com bandeiras do Hamas. Talvez sem saber que num território palestino ou no Hamas, aquelas pessoas seriam aniquiladas. Mais recentemente nós tivemos o caso do Kanye West, é um exemplo clássico disso. Ele que já fez diversas declarações antissemitas em 2022, 2023 e recentemente lançou roupas com suásticas desenhadas. Isso faz parte de uma tendência de tentar normalizar ou banalizar esses símbolos que historicamente são associados ao extermínio de judeus. Ainda há um acontecimento recente, nós tivemos o lançamento do filme do Capitão América e ele enfrentou fortes críticas pelo simples fato de Shira Haas, uma atriz judia, estar no elenco. Esse tipo de reação, ele mostra como em certos círculos a presença judaica na cultura pop é vista como algo negativo. Muitas críticas aos judeus hoje, elas vêm na verdade travestidas de um anti-sionismo, essa oposição ao Estado de Israel. Embora, mais uma vez aqui, gente, seja legítimo criticar as políticas israelenses, muitas dessas críticas cruzam a linha e demonizam os judeus como um todo. Manifestações recentes em universidades, em redes sociais, mostram pessoas negando a identidade judaica ou até mesmo justificando atos de violência contra judeus sob o pretexto da luta política. O antissemitismo, ele sempre existiu, mas hoje ele se disfarça melhor e encontra novas formas de se espalhar, seja por meio dessa reabilitação de símbolos nazistas, da hostilidade a artistas judeus ou do antisionismo extremo. Existe uma tentativa de normalizar a rejeição ao povo judeu. Agora, pense comigo, o que faz forças tão antagônicas
concordarem em um aspecto que é a destruição de Israel. A raiz dessa questão não é apenas política, mas espiritual também. A resistência das nações não se dirige apenas a Israel no final das contas, mas ao Deus de Israel, que escolheu essa nação para alcançar os seus propósitos. Em muitos casos, aqueles que apontam os erros de Israel convivem com falhas semelhantes ou até piores em seus próprios países, ou isso acontece em outros lugares e eles não tecem uma crítica sequer. É essencial que essa base de apoio a Israel seja estabelecida agora de uma forma sólida, para que quando a situação se agravar e alcançar um nível mais crítico, não haja dúvidas teológicas que levem ao abandono do apoio ao povo de Israel. Inclusive, esse assunto queima muito no meu coração. Eu estou preparando um estudo profundo, um curso falando sobre isso, sobre quais são essas bases teológicas para este apoio a Israel. Para que não seja um apoio meramente emocional, mas que tenha uma base firme na palavra de Deus. Porque o nosso apoio a Israel ele deve se fundamentar nas promessas de Deus, não em sua condição atual. Mais uma vez, isso não significa não criticar Israel e achar que tudo que eles fazem é certo. Não é este apoio irrestrito e cego a Israel. Mas, ao mesmo tempo, é importante reconhecer que grande parte da hostilidade contra Israel não se deve apenas a uma situação presente, mas reflete uma oposição espiritual às promessas que ainda se cumprirão. Os poderes das trevas sempre se levantaram e sempre se levantarão contra o futuro de Israel, pois as suas promessas estão diretamente ligadas a Jesus Cristo, que no final das contas é o verdadeiro alvo dessa ira. Os pecados de Israel são reais, são graves, especialmente no que diz respeito à relação de Israel com Deus, a relação dos judeus com o Senhor. No entanto, os pecados de Israel refletem os mesmos pecados da humanidade como um todo. O fato de Israel ainda não ter experimentado sua redenção por completo nos ensina duas lições. Primeiro, a atual condição de Israel não é definitiva. Existe um futuro glorioso que aguarda esta nação e que aguarda também todas as nações. Nós não precisamos distorcer a sua realidade atual para defendê-la. Segundo, nós devemos estender aos judeus e também estender aos palestinos a mesma graça que oferecemos a qualquer outro povo e a mesma graça que foi oferecida a nós, reconhecendo que Deus ainda está cumprindo o seu plano. Pessoal, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar, para que chegue para mais pessoas. Se você tem algum amigo, familiar que precisa entender mais sobre esse assunto, mande esse vídeo para ele também. Se você tem dúvida, quiser escrever aí nos comentários, nós iremos responder cada um de vocês aí. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal.